Então, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, procurando, irmanados com um só pensamento, buscando entender um pouquinho mais, buscando um pouquinho mais do ensinamento, de ouvirmos, Senhor, os teus ensinamentos. E hoje a nossa gratidão vai para o Hilton, que aceitou ir, o convite da casa, para vir aqui trazer para nós um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e os ensinamentos que o Mestre, na sua caminhada, há mais de 2000 anos, veio trazer para nós. E quando nós adentramos a esta casa, nós chegamos aqui muitas vezes, ansiosos, temerosos, com aquela ansiedade, com aquele medo, não sei do que. Então vamos nesse instante acalmar nosso coração, acalentar nossa alma, aproximar-nos mais de Jesus, buscar esses caminhos generosos através desses ensinamentos que chegam até nós, para que fique gravado com uma reflexão para nós, porque todas as palestras, todos os ensinamentos que vêm do Evangelho, sempre traz para nós um pouquinho mais do entendimento do que o Cristo quer de nós. Ele quer a nossa paz, o nosso amor. Ampara-nos, o Senhor. Misericórdia para as nossas faltas, quando às vezes nós buscamos os caminhos tão distantes de Ti. Não nos deixe, Senhor, como aquelas ovelhas desgarradas, perdidas pelos caminhos. Então, nesta casa, todos nós chegamos aqui como os filhos pródigos, muitas vezes, que buscam voltar ao aprisco do Pai. E essa casa aqui é uma bênção que o Senhor nos deixou. Portanto, Jesus, nós te rogamos a Tua paz, o Teu amor, que nós possamos caminhar sem medo pelos Teus caminhos que Tu nos ensinaste através do Teu Evangelho. Então nós te rogamos e te agradecemos por essas oportunidades que nos dá de estarmos todos aqui reunidos com o mesmo objetivo: aprender, entender e praticar os Teus ensinamentos. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Milton. Você já Arapongas, né, Milton? Já Arapongas, né? Hoje que traz o Evangelho para nós. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Eu agradeço primeiramente a diretoria pelo convite de estar aqui novamente para falar mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Nuvens esvoaçantes, nas franjas do vento jornadeiro, na imensa planície humana a perder de vista, a terra preparada pelo arado, pronta para ser sulcada pelo arado movedor, o mar, um velho amigo, coroado em ondas brancas as areias e na praia. Jesus sentado no barco, olha a planície dos corações humanos e sente compaixão dos homens. Depois de dizer tantas coisas, considerou: a massa humana é semelhante às ondas do mar, umas após as outras, todas se vão para a areia da praia. Jesus é um oceano de infinito amor. Dois oceanos se confundem: o oceano da misericórdia de Deus e o oceano das massas em sofrimento. Por onde Jesus andava, a multidão o seguia, de cidade em cidade, porque nele encontrava a paz, a esperança e a fé. Jesus, voltando de Corazim, aonde havia atendido uma grande multidão, ele narra: o reino dos céus é semelhante ao senhor de uma vinha,
que levantou bem cedo e foi para a praça para angariar trabalhadores para a sua vinha. Encontrou os trabalhadores e combinou com eles 1 denário pelo dia de trabalho. Depois, ele volta próximo ao meio-dia e novamente encontra mais uns trabalhadores e diz a eles também que fosse para a sua vinha, e combinou com eles também 1 denário. Após o meio-dia, já na parte da tarde, ele volta à praça e encontra mais uns trabalhadores e diz a eles o que eles estavam fazendo. Eles disseram que eles estavam desde manhã aguardando alguém para angariar serviço, e ele combinou com eles também 1 denário e mandou para a sua vinha. Chegando à tarde, ele chama o seu capataz e diz: pague todos eles conforme eu combinei com cada um, 1 denário a cada um, mas pague dos últimos para os primeiros que chegaram. E ele foi pagando. Mas quando chega nos primeiros que foram, eles não quiseram receber, dizendo que não era justo, porque aqueles que por último trabalhou 1/3 do dia e receberam 1 denário, e eles também estavam recebendo 1 denário. E o patrão, chegando, disse a eles: o que foi que eu combinei com vocês cedo? Não foi 1 denário pelo dia? Foi. Então receba o denário e vá embora. Assim, Jesus disse: muitos chamados e poucos escolhidos. Os primeiros trabalhadores da vinha é Moisés e os profetas. Eles foram os primeiros que vieram dizer de um Deus vivo, de um Deus único, para que nós não façamos imagem nem do céu nem da terra, porque existe um ser supremo, único, que é Deus. Moisés, ele veio trazer a lei da justiça, era dente por dente, olho por olho. É tanto que Moisés, quando ele sobe para receber a tábua dos 10 mandamentos, ele demora-se um pouco para descer da montanha, e eles, achando que Moisés não voltaria, eles pegaram o ouro que as pessoas tinham, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés chega, eles estavam dançando e cantando e adorando aquele bezerro de ouro. Moisés fica tão nervoso, quebra a tábua dos 10 mandamentos e manda matar aqueles que idealizaram o bezerro de ouro, e mandou derreter o bezerro de ouro. Então ele praticava a lei da justiça. Por quê? Porque os homens eram muito duros. Daí ele volta novamente à montanha e pega a tábua dos 10 mandamentos de novo. Então Moisés, ele veio trazer a lei da justiça, mas com ele era dente por dente, olho por olho, se esquecendo que o primeiro mandamento é: não matarás. Depois veio Jesus e os seus discípulos, e Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei, porque na lei de Moisés era dente por dente, olho por olho. Eu vim trazer a lei do amor. Aquele que te bate na face direita, você vira à esquerda. Aquele que te pede para andar 1 quilômetro, você anda 2 com ele. E aquele que te der uma pedra, você dá um pão. Então Jesus, ele veio dividir a história, porque antes de Jesus e depois de Jesus. É tanto que nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento é o Deus de Elias, Deus de Jacó, Deus de Moisés, e o Deus é de todos nós. Jesus vem nos dizer que Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus nos dá oportunidade de nós reavermos, reajustar naquilo que erramos. É tanto que Jesus, ele veio trazer a lei de amor, que quer dizer: aquele que te bate na face direita, você vira à esquerda. Nós temos que interpretar o Evangelho de Jesus, não no pé da letra, mas sempre na parte espiritual. Quer dizer que aquele que te apresenta nervoso diante de você, tenha calma. Aquele que chega ofendendo, você devolve para ele
A ofensa não, você devolve para ele a paz. As pessoas que nos ofendem, nós temos que tratar ele bem, devolver, mostrar o nosso lado bom. É difícil? É aí que nós treinamos o quê? A paciência, o perdão, o amor ao próximo. É tanto que quando Pedro diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele disse: não, Pedro, é 70 vezes 7. É infinito. O perdão é infinito. Jesus veio nos dizer que Deus é o único, porque Ele sempre se colocou abaixo de Deus. Quando disseram para Jesus: tu és bom? Ele disse: não, bom é meu Pai que estás no céu. Quando Ele estava na cruz, Ele disse: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nunca se colocou igual a Deus, sempre se colocou como Filho de Deus. Portanto, Jesus, Ele sempre se colocou como nosso irmão. Ele é o nosso irmão maior. Ele sempre se colocou como modelo e guia. É tanto que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra como modelo e guia? E os Espíritos responderam: Jesus. Jesus, o modelo mais perfeito que já esteve aqui na Terra. E na 621, ele perguntou: aonde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na nossa consciência. Na nossa consciência está escrita a lei de Deus, porque nós podemos cometer erros, mas a nossa consciência nos cobra. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa de errado, a consciência diz: você está fazendo errado, por que você não faz certo? Então é nós que muitas vezes nos educamos ainda. E nós estamos aqui na Terra para aperfeiçoar a nossa alma, aperfeiçoar o nosso espírito. Aqui é uma escola onde todos nós estamos matriculados num curso intensivo para reeducar, reaprender naquilo que erramos. É por isso que Jesus, através dos seus evangelhos, nós vamos aprender a lei de causa e efeito, nós vamos aprender sobre a reencarnação, e nós vamos aprender que a imortalidade da alma. Jesus veio nos trazer e deu o exemplo da mortalidade da alma. Ele foi morto, crucificado, terceiro dia ele ressuscitou e disse: tiraram o meu corpo, mas a minha vida não, a vida prossegue. Então todos nós prosseguimos na vida espiritual, todos nós deixamos o corpo, não deixamos a vida, porque a essência é a nossa alma, é o nosso espírito. Quando nós abrimos um abacate, ele tem massa, ele tem casca e tem o caroço. Mas o que é que segue para frente? O caroço. Se nós plantar o caroço, vai brotar uma nova árvore, mas a massa e a casca vai embora. Assim somos nós. Esse corpo nosso é uma casca. A verdadeira vida é a vida espiritual, e nós estamos aqui para se purificar, se melhorar. Por isso que Jesus diz: não junteis bens que atrás e a ferrugem corrói, mas junteis bens que levam para a vida eterna. Porque aqui é passageiro, todos nós aqui estamos de passagem aqui na terra. Aqui na verdade é um grande hospital, e cada um de nós estamos numa ala aqui na terra. Tem gente que já está lá na fase final, e tem gente que está na fase inicial. Um está na enfermaria, outro está no quarto. Cada um de nós estamos numa situação. Por quê? Todos nós somos doentes aqui na terra. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Todos nós não somos anjos. Todos nós temos defeito e temos qualidade. Uns mais, uns menos. Depende o grau de evolução espiritual de cada um de nós. Então muita gente está vivendo aqui na terra como fosse viver a vida toda, o resto eternamente aqui na terra. E não vai. Todos nós sabemos que nós temos um tempo, e esse tempo ninguém sabe. Por isso que Jesus, ele nos ensinou que nós devemos ajustar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho, antes que entregue o juízo condene. Não sairás da terra enquanto não pagar o último cetil. Então quer dizer,
Aqui se faz, aqui se paga. Chico Xavier, ele conta uma história que uma senhora chegou ao Chico. Chico fazia aquela fila, as pessoas vinham, e ela chegou no Chico e disse: Chico, Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, não é isso, Chico? É verdade, ele disse a Pedro, é isso. Então 70 vezes 7 são 490 vezes. Então eu vou separar do meu marido. Por quê? Porque eu já perdoei ele mais de 1000 vezes. Chico, quando ele está são, ele é uma beleza. Mas quando ele bebe, Chico, ele é difícil. E eu já perdoei ele mais de 1000 vezes. Então agora eu vou largar ele. Aí Emanuel falou: Chico, fala para ela que aguenta mais um pouquinho. Aí o Chico falou: minha filha, fala o seguinte, já faz quantos anos que você está com ele? Ah, já faz 25 anos. Aguenta mais um pouquinho. Tenha paciência. Ele, quando não está bêbado, ele não é bom. Quando ele chega bêbado, você não mexe com ele, deixa ele. A mulher ficou brava e foi embora. Passado uns 6 meses, a mulher voltou. Aí o Chico viu na fila, ela já toda de preto, que antigamente o luto era de preto, né? E aí essa mulher veio vindo, quando chegou perto do Chico, falou: Chico, você lembra de mim? Falou: ah, eu a lembro, a senhora é dos 70 vezes 7, né? Aí ela falou: é, Chico, você está vendo que eu estou de luto, né? Eu estou vendo que você está de luto. Então, Chico, meu marido morreu. E agora, Chico, eu estou com uma saudade dele, Chico. Está fazendo uma falta danada, Chico. Quando ele não estava bêbado, ele era uma beleza, Chico. Ele era uma pessoa muito boa. Quando ele bebia, ele dava trabalho. Mas agora que ele foi embora, eu estou achando uma falta tão grande dele, Chico. Chico, agora eu queria saber, o senhor disse que morrer não acaba, continua. Aonde que ele está, Chico? Aí o Chico falou assim: ah, quantos anos ele bebeu? Ah, mais de 25 anos. Ah, minha filha, ele deve estar em algum boteco aí querendo beber. Então, ninguém muda. Se nós tivermos que mudar, nós temos que mudar agora. Não adianta esperar para mudar. Então, nós viemos aqui para vencer os nossos vícios, nossos defeitos e angariarmos virtudes. E nós viemos na família certa, no lugar certo. Nós não estamos no lugar errado. Por quê? Aqueles que estão à nossa volta são os nossos adversários de ontem. Nós viemos aqui para treinar realmente o perdão, o amor ao próximo. Muita gente diz assim: ah, eu vou casar para ser feliz. Está enganado. Você vai casar para treinar a virtude. Porque você casando, você é a primeira coisa. Tudo que é meu já não é meu mais, é nosso. E aí você vai treinar o perdão, o amor ao próximo. Todas as virtudes estão no casamento. Senão você não vive junto. Porque namorar é uma coisa, viver junto é outra. Eu gosto muito de história, contar mais uma. Diz que tinha uma senhora, estava ela e o esposo assistindo uma palestra. E o irmão nosso falou na palestra assim, que, igual eu falei, que não existe família perfeita. Todas as famílias têm problemas. Tem sempre aquela ovelha negra, né? São as pessoas que veio para nos se ajustar uns com os outros. E quando ele terminou, a mulher chegou perto dele e falou: o senhor tem que mudar essa história aí, porque na verdade a minha família é perfeita. Eu tenho 3 filhos, o mais novo está com 21 anos, o outro está com 25, o outro está com 27. É uma paz, é uma beleza lá em casa. Aí todos nós vivemos em paz, então não tem esse negócio aí de família ser com problemas, não. Aí o mentor falou para ele assim: fala para ela, o mais velho já está com o casamento marcado, né? Os outros 2 já têm namorada, né? Não é isso? Ela falou assim: o mais velho vai casar daqui 60 dias, os outros já estão também encaminhados. Pois é, então a senhora aguarda chegar às 3 na hora. Aí a senhora vai me falar da família perfeita. Então, não existe família perfeita, porque todos nós temos erros, temos defeitos. Se fosse perfeição, o Fábio Júnior não tinha casado 15 vezes, né? A Gretchen mais de 20. Então, nós separamos e levamos os defeitos. E aquela agregada que chega, tem defeito também. Então nós viemos aqui para se ajustar. Por isso que Jesus diz: se ajusta.
quando te apresentares diante do altar de Deus. E lembrar que você tem alguma coisa com o teu irmão, volta lá, ajusta com ele. Mas, continuando, a doutrina espírita é que veio explicar, facilitar os ensinamentos de Jesus. Ele veio nos dizer da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da reencarnação. Jesus subindo ao Monte das Oliveiras, ele disse aos seus discípulos: minha hora é chegada, vocês fiquem aqui, ora e vigiem, que eu vou me preparar. E ele se afasta, ele se demora um pouco lá. Quando ele volta, eles estavam dormindo, os discípulos, e ele disse: vocês dormem enquanto eu oro? Eu não disse que era para orar e vigiar? E logo já escutaram o barulho, que vinha uma caravana de soldados romanos para prender Jesus. Na frente vinha Judas, que havia vendido Jesus por 30 moedas. E Jesus já se ajuntou com os outros e falou: minha hora é chegada. E eles chegaram, e Jesus disse para Judas: Judas, faça aquilo que veio a se fazer. Porque ele falou que aquele que lhe desse um beijo na face era Jesus. E ele chega próximo de Jesus e dá um beijo na face de Jesus. E Jesus disse: com esse beijo você entrega o Filho do Homem. E os soldados dão voz de prisão a Jesus. E quando eles vão querer amordaçar Jesus, Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado romano mau. A orelha cai no chão. Jesus se abaixa, cata a orelha, coloca e cola. E vira para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem de ferro fere, de ferro será ferido. Se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai, e ele me enviava uma legião de anjos para me defender. Ali, Jesus deu a prova da lei de causa e efeito, quando ele disse: Pedro, embainha a tua espada, porque quem de ferro fere, de ferro será ferido. O que ele quis dizer? Tudo que eu faço ao meu próximo volta para mim, que não bumerangue. Tudo que vai, volta. Se eu fizer o bem, esse bem volta para mim. Mas se eu fizer o mal volta para mim. E outra coisa que ele diz: vocês oraram, mas não vigiaram. Assim somos todos nós aqui na terra. Nós costumamos orar, mas não vigiar. E é preciso orar e vigiar. É por isso que muitas pessoas dizem assim: mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não adianta só orar, você tem que se corrigir, você tem que vencer os vícios, os defeitos. Você ora e depois você chega lá fora da casa espírita e já começa a xingar o cara que vem te pedir um donativo. O cara te dá uma fechada na rua, você xinga ele, quer brigar com ele. E daí? Adianta alguma coisa? Não adianta. É que nem uma senhora que ela veio da casa espírita e ela estava mal. Quando ela foi entrar, os dois amiguinhos que estavam junto com ela ficaram lá fora, porque ali na porta tem soldado. Vocês acham que não tem? Mas tem. Soldado espiritual só entra aqui quem é permitido, quem não é permitido não entra. Então os amiguinhos ficam lá fora. Aí ela veio, tomou um passe, se sentiu bem, estava ótimo. Falou: bom, agora eu vou embora. Os dois lá fora falaram assim: poxa, perdemos agora. Olha, ela voltou, está sorridente, está... Ele falou: não, fica tranquilo, eu vou dar um jeito nisso. Tinha um menino, desses que pede esmola. Ele foi lá e falou: pede para aquela senhora lá, na orelha dele. O moleque correu, a hora que ela foi entrar no carro, o moleque correu lá e pediu para ela se não dava alguma coisa. Ela virou para ele e xingou o moleque. A hora que ele xingou, ele falou para o outro: nossa vez, vamos junto embora de novo. Está aí, orai e vigiai. Agora você só ora, mas não vigia, não pratica. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, e eu não fazer lá fora não adianta nada. Vocês estão ouvindo, mas tem que colocar em prática lá fora. Então é por isso que muitas pessoas dizem assim: eu oro, mas não adianta nada. Não adianta mesmo. Você tem que vigiar, fazer o bem. É isso que precisa. É por isso que Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz:
nem que eu dê o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, nada terei. Então, Deus não vai perguntar quando nós chegar do lado de lá, que religião que você foi? Não. Você foi o presidente da república, você foi um gari, o que você foi? Não vai perguntar. Ele vai dizer assim: o que é que trazes? Quais são as tuas obras? Igual aquela senhora, que ela ia todos os domingos assistir missa. E quando ela voltava para casa, ela tinha um porquinho, e nesse porquinho ela catava um caroço de feijão e colocava lá dentro. Uma missa, duas missas. Mas um dia ela saiu para assistir a missa. A hora que ela saiu, a vizinha chamou. Falou assim: socorro, que eu estou aqui com um problema. E ela foi lá e socorreu a mulher, botou, deixou ela no jeito, olhou no relógio, falou: nossa, tem metade da missa ainda, vou lá assistir. Correu para a igreja, chegou lá, assistiu metade da missa. Aí ela chegou em casa, muito honesta, ela disse: e agora? Agora não posso colocar o caroço de feijão inteiro. Quebrou no meio e colocou metade só. Encheu o porquinho de feijão. Ela desencarna, ela morre. Catou aquele porquinho e subiu. Subiu, o anjo da guarda dela falou: onde você vai? Estou indo para o céu, né? Eu assisti missa todos os domingos. Olha aqui, ó, meu porquinho está cheio. Ah, é? Joga ele aí no chão para nós ver quantas missas você assistiu. Jogou no chão, só tinha meio feijão. Os outros tinham desaparecido. Ela falou: não, está errado. O que fizeram com meus feijão? Todas as missas que eu assisti, não tem nenhuma aqui, só tem meio feijão. O dia que eu ajudei minha vizinha. Ela falou: pois é, minha irmã, graças a Deus que você ajudou a vizinha. É o único que tem valor, esse meio feijão. Porque os outros era nada mais que a tua obrigação de ir na igreja, mas você tinha que colocar em prática aquilo que o padre fala no sermão, e você colocou meio feijão. Isso vai te ajudar. Então é assim, não adianta nada eu ler todos os livros, não adianta nada eu assistir todas as palestras, tomar passe uma vez por semana e não me melhorar. Não adianta nada. A nossa transformação moral, porque Deus vai nos perguntar: o que é que tu traz? A tua malinha aí, o que é que você traz? E são as boas ações que vai nos dar um bom lugar no plano espiritual. Porque se eu viajar hoje para os Estados Unidos, só com a passagem do avião, eu chego lá e eu vou morar onde? Embaixo da ponte, dormir no banco. Mas se eu for com um cartão sem limite, eu serei bem hospedado, bem recebido, vou viajar para todos os lados lá tranquilo. Assim é o plano espiritual. Se você se preparar, se você tiver o chamado bônus horas, você vai deixar o corpinho e vai falar para ele assim: ó, tchau, gostei do tempo que você me ajudou. Como diz o Divaldo: meu burrinho, tchau meu burrinho que já estou indo. Mas aquele que não se preparar, ele vai ficar perto do burrinho. Por isso que muita gente diz assim: ah, meu irmão morreu faz um ano. Aonde que ele está? Ele era bom? Era. Então ele está bem do outro lado. Ele era mau? Continua que nem a mulher do bêbado. Ele bebia, vai querer beber do outro lado. Se ele ia na missa, vai querer ir na missa. É assim. Nós não se transformamos. Não é que nem esses dias eu vi um pastor falando: não adianta fazer caridade, não adianta ser bom. Nós somos salvos pela graça. Falei: é por isso que na reunião mediúnica tem tanto evangélico que não sabe nem que morreu ainda. E diz assim: o pastor falou que ia para o céu, estou num escuro danado aqui. Por isso. Instruí-vos. É por isso que o Espiritismo diz: instruí-vos. E é preciso que nós estudamos, mas principalmente praticamos, colocamos em prática. Jesus, chegando em Cesárea, ele pergunta aos seus discípulos quem ele era. E uns disseram que ele era Elias, outros Jeremias, outros disseram que ele era um dos profetas. Ele vira para Pedro e diz: Pedro, quem é que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu.
Em cima dessa pedra edificarei a minha igreja, te darei a chave do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares do céu será desligado na terra. Não conteis a ninguém que eu sou Cristo, antes que o Filho do Homem padeça e ressuscite dos mortos. Como que eles falaram que ele era alguém dos profetas? Porque eles acreditavam que a vida continuava. Eles acreditavam na reencarnação. E Pedro ali falou que ele era o Cristo. Por quê? Porque Pedro era médium. E ele recebeu a intuição de Deus para que falasse que ele era o Cristo. Então ali é uma grande prova da imortalidade da alma e da reencarnação. É tanto que Jesus, subindo ao Monte Tabor, seu rosto transfigurou, suas vestes ficaram brancas como a neve, e diante dele aparece quem? Moisés e Elias. Elias já tinha deixado o corpo há mais de 500 anos. Moisés há mais de 1500 anos, e estava ali conversando. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, quero que eu faça 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para ti. E nesse instante uma luz muito forte caiu sobre eles, uma energia que os discípulos caíram em terra, e uma voz que dizia: este é meu filho amado. E eles desmaiaram. Quando voltaram, só estava Jesus. E eles, descendo do monte, eles disseram: Senhor, mas não é mister que Elias voltaria para preparar a tua vinda? E ele disse: Elias já veio, os homens não conheceram e o mataram. Então eles viram que Elias era João Batista. João Batista nasceu no Belém da Judéia, homem pacífico, ordeiro, usava um cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava a vinda de Jesus, dizendo que aqueles que se arrependessem dos pecados e fossem batizados estavam salvos. É tanto que ele batizou Jesus, para se cumprir o quê? Uma lei do Velho Testamento, uma profecia. E ele disse: mas eu não sou digno nem de amarrar tuas alpargatas. E Jesus disse: cumpra-se o que está profetizado. E ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com fogo e o Espírito Santo. É tanto que Jesus nunca batizou ninguém. Vocês podem procurar na Bíblia, não tem lugar nenhum. O que é o fogo e o Espírito Santo? O fogo é as provas da vida, e o Espírito Santo é o Evangelho de Jesus, que ele veio nos trazer, para dizer para nós que ninguém vai a Deus se não seguir Jesus. Por isso que ele é o modelo e guia. Se nós não seguir os ensinamentos de Jesus, não chegamos a Deus. E quem não chega a Deus por amor, chega pela dor. Batista foi decapitado pelo rei Herodes por causa de Herodina, sua cunhada. João Batista, ele foi Elias no Velho Testamento. Lá em Reis, no Velho Testamento, Elias, ele fez uma aposta com o rei Acabe, porque Elias, ele pregava um Deus único, um Deus vivo, e o rei Acabe mandou construir uma praça, uma imagem que dava uns 6, 7 metros de altura, de pedra, e arrumou 450 adoradores de Baal, que adorava aquele Deus chamado Baal. E Elias era contra, e ele fez uma aposta com o rei Acabe, mandou que fizesse 2 caieiras de lenha em cima do Monte Carmelo, chamasse o povo, e ele levava os 450 adoradores de Baal, e ele era o único que defendia o Deus único. Eles pediriam para o Deus Baal mandar fogo sobre aquela caieira de lenha, e ele pediria ao Deus vivo. E chegando lá, o povo foi, os 450 começaram a rodear em volta daquela caieira de lenha, e pedindo: Baal, Baal, manda fogo. E nada. E Elias diria para eles: grita mais alto, o teu Deus deve estar dormindo. E eles chamaram e nada. Joga sangue para ver se ele aceita. Se furaram, jogaram sangue, nada. Aí o rei falou assim: Elias, é tua vez agora. Ele mandou ensopar a caieira de lenha de água, se ajoelhou, olhou para o céu e disse: meu Deus, sou o único
manda fogo sobre essa caída de lenha. O vento soprou, uma bola de fogo desceu e queimou até onde a água correu. Aí o rei disse a ele: faça o que você quiser sobre os 450 adoradores de Baal. Tinha poder de vida ou de morte. Ele manda chamar os soldados e não deixa escapar nenhum. Leve os 450 adoradores de Baal às margens do rio Quizão, degola e jogue dentro. Eles foram degolados e jogados no rio. Aí ele disse para o rei: pode tomar e beber e festar, porque agora a chuva vai cair sobre Israel. Já fazia 6 anos que não chovia. O vento soprou, as nuvens apareceram, o trovão bateu, a chuva caiu. Elias, segundo a Bíblia, desapareceu numa carruagem de fogo. Ninguém viu Elias morto, mas está profetizado lá que Elias voltaria a preparar a vinda de Jesus. E quem voltou? João Batista. João Batista veio preparar a vinda de Jesus. Ele foi degolado pelo rei Herodes. Por quê? Herodinas, ela era viúva e era cunhada do rei, e era a concubina do rei, mas ela gostou do João Batista. E o João Batista disse que ela era uma prostituta, porque ela era concubina do rei. E ela não gostou e falou para o rei que ele tinha lhe faltado com respeito, e o rei mandou prender ele. Ela tinha uma filha chamada Salomé, que ao quando ela completou 15 anos, fez uma festa. E daí, na hora das festas dos 15 anos, da dança, o rei já tinha tomado umas, chama a moça, que a moça dançava muito bem a dança do ventre, e disse a ela que daria até metade do seu reinado, queria dar um presente para ela. E ela corre para a mãe e pergunta para a mãe o que é que ela daria, que ela pedia para o seu tio de presente. E a mãe falou: tudo que tem no reinado é seu, você é a única. O tio não tem filho, você é a única herdeira. Faça a minha vontade, peça ao tio a cabeça de João Batista num prato. E ela foi lá e pediu a cabeça de João Batista num prato. Palavra de rei não volta atrás, manda 2 soldados ao cárcere, degola João Batista e traz. Assim se cumprindo a lei de causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Lá ele conduziu os 450 adoradores de Baal às margens do rio Quizão e degolou. Agora ele volta como João Batista e é degolado pelo rei Herodes, cumprindo-se a lei de causa e efeito. Nós vamos encontrar em João 3, havia um homem chamado Nicodemos, que foi falar com Jesus e disse: sei que és mestre vindo de Deus, que faz tantos prodígios que nenhum homem faz. E Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não entra no reino dos céus. E ele disse: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: tudo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra, todos ouvem seu som, mas ninguém sabe de onde o vento vem e para onde o vento vai. Assim é os espíritos. E Nicodemos, assustado, disse: como pode ser isso? E ele disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu és um rabino, e não entendes quando eu falo das coisas da terra? Como queres entender quando eu falo das coisas de Deus? Então ali está a reencarnação. Todos nós somos gerados aonde? No ventre de nossa mãe, dentro do líquido amniótico. Nosso corpo tem 75% de água. O corpo procede do corpo. O corpo procede do gene da mãe e do pai. Mas o espírito, quem é que cria? Deus. Então a nossa alma vem de Deus. E o nosso corpo é gerado na água. É tanto que essa energia é da água. Nosso corpo tem energia. É tanto que quando você vai ao médico, ele diz: você anda 1 hora por dia e toma 3 litros d'água. Esse é o remédio de todo mundo. Por quê? Porque nosso corpo precisa disso. Então, ali está a reencarnação. Todos nós temos que nascer mais que uma vez. Por quê? Se nós tivéssemos só uma vida, Deus seria injusto.
Uns nascem perfeitos, outros nascem com anomalia. Uns nascem na riqueza, outros nascem na miséria. Uns morrem, nascem, e com 2, 3 anos, com 6 meses, ou com alguns dias morrem. Vira anjo. O que ele fez para ser anjo? Agora o outro morre com 100 anos e vai para o inferno. Seria justo isso? Uma vida só? Não. Por isso que nós estamos numa escola aqui na terra. Cada um de nós estamos num grau aqui na terra. Todos nós não entramos lá no jardim da infância para sair na faculdade. Aqui na terra somos assim também. Nós vamos vindo, vamos voltando. Se você quiser chegar logo, você trabalha um pouco mais. Se você não quiser, você vai ficar aqui insistindo. Então, depende de cada um de nós para chegarmos mais rápido ou menos rápido à perfeição. Todos nós estamos aqui em graus diferentes. É por isso que uns entendem a palavra de Deus e outros não entendem, porque cada um está num grau diferente. É igual a parábola de semente. A semente que caiu na beira da estrada e os pássaros comeram. São as pessoas que ouvem: nossa, que legal a imagem de Jesus, mas saiu dali e desaparece. A semente que cai no meio do pedregulho, que nasce e vem o sol e queima, são aquelas pessoas que cada dia estão numa religião. Cada dia estão numa religião, porque ele é milindre. Apesar que no centro espírita tem muito milindre, né? Mas o milindre tira, ele estava ali, não gostei daquele pastor, ou do padre, não gostei do outro, vai mudando. São as pessoas que cada vez que você encontra ele, está numa religião. A semente caindo no meio dos espinhos, é sufocada pelos espinhos, são as pessoas que têm entendimento, têm capacidade. Só que os bens materiais o sufoca. O poder aqui na terra o sufoca. Por quê? Porque você seguir Jesus, você tem que abrir mão de muita coisa. As festas do mundo, os prazeres do mundo te dirigem aonde? A perdição. Por isso que tem a estrada estreita e a estrada larga. Quem escolhe a estrada larga é a estrada do mundo. E depois vai para as zonas de sofrimento. Quem escolhe a estrada estreita é a estrada da resignação. Porque não é fácil fazer o bem. Porque quem faz o bem, as pessoas sempre o cutucam. As pessoas têm inveja. As pessoas... Agora quem faz o mal já está na turminha mesmo, não tem problema nenhum. Então, a semente que cai na terra boa, ela produz 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então nós, cada um de nós, podemos produzir dentro da nossa capacidade. Muita gente diz assim: mas eu não consigo fazer caridade porque eu não tenho financeiramente condições de fazer caridade. A caridade material é a que menos tem valor. A caridade verdadeira é a caridade que você faz moral, aquela que você dedica de você em prol do teu semelhante. A mulher do feijão, ela não foi meia hora na casa da vizinha lá, e aquela meia hora foi que valeu para ela. Então, Jesus é bem claro nos seus ensinamentos, que nós devemos se melhorar, se modificar. E Jesus deu um grande exemplo, da imortalidade da alma. Foi morto, crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu para Maria Madalena, e ela quis abraçar ele e disse: mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. E ela vai dizer aos outros discípulos que ele estava vivo, que eles tinham tirado o corpo, mas não a vida. E ele aparece no meio de todos eles e diz: a paz esteja com todos. Não temeis, sou eu. Olha minhas chagas, olha meus pés, minhas mãos. E Tomé não estava. Uma semana depois ele aparece de novo, porque Tomé chegou depois e disse: eu só acredito se eu tocar o dedo na chaga. E Jesus aparece de novo e diz: não temeis, sou eu. Tomé, se aproxima, Tomé. Toque teu dedo em minhas chagas, olha minha mão, meus pés.
E Tomé disse: Senhor, meu Deus. Ele disse: Tomé, você está acreditando porque você está vendo, Tomé. Mas feliz do homem que acredita sem ver, feliz do homem que não precisa ver para crer. E nós ainda somos Tomé ainda, né? Ainda precisar o quê? Precisa vir a dor para nós chegar ao amor. A maioria de nós só vamos a Jesus, a Deus, pela dor. Por amor nós não vamos. Ah, hoje está chovendo, ah, hoje está frio, ah, hoje não sei o quê. Mas quando a barriga dói, pode ter que cair em pedra que você vai. Então é por isso que quem não vai a Deus por amor vai pela dor. Então nós não podemos ser Tomé. E por que ele, diante de Maria, ele não deixou ela abraçar? Porque ali ele estava em espírito. Ele não estava em corpo. O corpo dele desapareceu. E lá ele deixou tocar, porque ali ele usou o ectoplasma dos espíritos. E ali ele estava tangível. Tem essa possibilidade. Chico fazia, tem outras pessoas que faziam. O espírito se materializava na frente através do ectoplasma. Então, o espiritismo, ele veio esclarecer o evangelho de Jesus. Por isso que ele é os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Por quê? O espiritismo veio nos dizer da onde viemos, o porquê nós estamos aqui e para onde nós iremos. Veio matar a morte, dizendo que a morte não existe, que a vida continua, que aqueles que antecederam a passagem de volta, eles estão vivos no plano espiritual, cada um em sua paragem, cada um está conforme o seu estado moral. É a mesma coisa de um prédio. Uns moram no térreo, outros moram lá no último andar, dependendo do estágio de cada um. Aí tem pessoas que dizem assim: mas para onde que eu vou? Por afinidade você vai para onde você gosta. Se você gosta de festa, você vai desencarnar e vai lá para a festa. Essa festa é passageira. Então nós temos que procurar se reeducar, reaprender naquilo que nós viemos fazer aqui na terra, que é purificar a nossa alma, é vencer os nossos vícios, vencer os nossos defeitos e agarrar-nos virtudes. Então, nós estudando os evangelhos de Jesus, nós vamos entender sobre a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Então não foi o espiritismo que criou a reencarnação, como muitas religiões dizem. Não foi o espiritismo que criou a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma. Foi Jesus, está nos evangelhos de Jesus. Você pega lá em Mateus, você pega em João, Marcos, você vai encontrar nos evangelhos de Jesus. É por isso que o espiritismo vem nos dizer que nós devemos instruir-vos, espírita, instruir-vos e divulgai-vos. Por quê? Veio facilitar o entendimento de Jesus. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora, porque nós viemos trazer o evangelho de Jesus. O Velho Testamento é bom? Muito bom, é uma história. Mas a fé de Jó, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que nós temos hoje, só que de uma forma diferente. Eles pregavam um Deus de vingança, um Deus cruel, que invadia uma cidade e matava todos, como nós temos lá ainda no Oriente Médio, que ainda se mata em nome de Deus. E o primeiro mandamento diz: não matarás. E por que ainda se mata em nome de Deus? Somos todos irmãos. Aí você fala: mas aquele lá é um bandido. Mas é nosso irmão, e um dia ele vai chegar também. Ele vai passar por dores e sofrimento e vai chegar. Então é preciso que nós se acordamos, porque as horas estão chegando e todos nós vamos ter que passar na peneira, né? Jesus diz em seu evangelho que será separado os bodes das ovelhas, e essa separação, segundo informações, começou na Segunda Guerra Mundial, em 1945. De lá para cá já estão se separando os bodes das ovelhas. Aí você fala: nossa, mas a nossa terra está mexida. Está mesmo.
porque está tendo a última chance para as pessoas que ainda pode ser recuperado, porque o planeta Quirão está aí pertinho, viu? A maioria já está descendo para lá, e lá é onde estão inventando a roda ainda, aonde se faz o fogo batendo uma pedra na outra. Então quem quiser ir para lá, não fique parado, mas a maioria de nós ainda temos uma tendência para o bem. Quem tem tendência para o bem vai continuar aqui, porque o nosso planeta está mudando de provas e expiações para a regeneração, e a regeneração está chegando. Então nós todos que estamos aqui na Terra estamos tendo uma última chance, ou você melhora ou você desce para o Quirão. Então é a divisão dos bodes e as ovelhas, como se diz. Mas podem ter uma certeza que a morte não existe, que a vida continua, e todos nós chegaremos a Deus, ou por amor ou pela dor. E para encerrar, se eu fosse falar, nós vamos mais muito longe, mas vocês já não estão aguentando mais. Que desça a bênção de Deus sobre toda a humanidade. Estude o porquê da vida, pesquise bem a verdade. Eu não sei falar bonito, isso é uma grande realidade. Desses meus singelos versos verás a simplicidade, mas nada disso me importa, o que me importa é a verdade, e a verdade deve ser por todos nós conhecida, grande remo poderoso que move o barco da vida. Portanto, meus bons amigos, não quero fazer ofensa. Vejo muitos religiosos e variedades de crença, também vejo incompreensão sobre as grandes diferenças. Como pode nosso Pai, nesta nossa caminhada, para um filho dar tanto, para um outro quase nada, um com riqueza e saúde, e outro com uma cruz tão pesada. Muitos vivem caminhando, se batendo em desatino, mas não procuram saber desses preceitos divinos, dessa lei tão sábia e santa que move os nossos destinos. Se os espíritos e os corpos possuíssem a mesma idade, como poderia Deus possuir tanta bondade, proporcionando a seus filhos tamanha desigualdade? Não venha me dizer uma herança do passado, pois somente Adão e Eva no jardim terem pecado, seria um erro dos grandes ser um filho condenado. Não morre o pai pelo filho, nem o filho pelo pai, cada um morre em seu pecado. Já ficou esclarecido por Jesus, o Mestre amado. Foi escrito por Mateus, pode ser analisado. O espírito do Batista era Elias reencarnado. Para os seres que nascem na terra haverá reparação. Uns nascem porque devem, outros nascem por missão, mas nada disso se explica sem a lei da reencarnação. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe. E aí está, né? Foi devagarinho, ele começou assim, como que saindo, assim, caminhando, né, devagarinho, e nos trouxe uma lição do Evangelho de Jesus. Que fique gravado, que nós levemos para os nossos lares essa reflexão tão bonita de hoje. Nossa gratidão ao Nilton por ele trazer assim, aos poucos ele foi falando, de repente ele trouxe o Evangelho de Jesus. Numa palestra só ele trouxe o Evangelho, o ensinamento do Evangelho, todo o Evangelho para nós. O que nós queremos mais nesta noite? Gratidão, Senhor, por nós estarmos aqui, por nós termos essa oportunidade de refletirmos que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Que Deus abençoe a todos. E neste momento, então, encerrando, né, a primeira parte, vou convidar os nossos amigos, nossos irmãos, para o passe. Vamos encerrar os trabalhos quarta-feira à noite, externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, sublime amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino Pai Mestre, os bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, agradecer a oportunidade sublimos de estarmos aqui participando dessa palestra, ouvirmos as mensagens do Evangelho, agradecemos ao Hamilton, que Deus o recompense com saúde e paz, que ele possa, por onde passar, lançar essa semente aos corações, que Deus o abençoe e todos os seus familiares,
agradecendo aos médicos trabalhadores, que eles perseverem até o final. Todos que aqui estiverem, trazendo sua vibração de carinho, de amor, de alegria, de paz. Que Deus os recompense. Pedimos pelos nossos familiares, companheiros de trabalho, amigos. Também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Toda a humanidade sofrida. Vindo na verdadeira prática do Evangelho de Jesus. Todos indistintamente, Senhor, todos nós, doentes da alma, precisamos do médico da alma, que é o Senhor. Acalente nosso coração, envolva-nos na sua paz. Todos possam perceber a sua presença no dia a dia, nos intuindo, nos inspirando, nos envolvendo. Fortaleça a nossa fé, Senhor, nossa esperança, o amor no coração, as suas bênçãos de paz e de amor. Permaneça com cada um, que assim seja, graças a Deus.